Fala pessoal, seja bem-vindo. Vamos para mais uma live. Hoje live muito especial que eu vou fazer com o professor Marchetti para a gente falar um pouquinho sobre esporte universitário. Ele já entrou aqui. Esse bate-papo com ele vai ser sensacional. Fala, Pimenta. E aí, professor? Tudo E aí, certo? tudo bem aí? Pô, como sempre, muito bem vestido, hein? Pô, sensacional, hein? Que estilo. Passei perfume, Listerine só pra te ver, cara. Sensacional. Marquete, brincadeiras à parte, cara, pô, prazer imenso ter você aqui. Quando que eu penso em futsal universitário, a primeira pessoa que me vem à cabeça é você, porque a gente até vai falar sobre muitas questões, mas você é um cara que está sempre inquieto, é um cara que tem qualidade tanto dentro como fora de quadra, as ideias muito legais, e percebeu uma necessidade a mais, né, no universitário e está lutando por isso. Então eu falei, poxa, não posso de maneira nenhuma não fazer uma live com o Marquete, porque o esporte universitário ele é muito importante para todos nós e ter você aqui para a gente poder conversar sobre isso, para mim é muito especial, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pô, eu que agradeço o convite, com certeza muito legal ouvir isso, principalmente de você, que é um cara que a gente admira bastante o trabalho. Concordo contigo, o futsal universitário ele é muito importante porque não só ele faz a competição acontecer entre os universitários, mas também ajuda a cuidar da saúde mental deles, né? Principalmente aqui, né, agora que eu treino uma faculdade que tem curso que é período integral, eles saem direto para o treino. Eu acredito que seja um momento importante para eles se desligarem um pouquinho ali do dia a dia, da rotina, né, de estudos dele, que na maioria das vezes é bastante pesada. Sensacional. E até para a gente poder já pouco a pouco ir comentando sobre alguns temas, sobre algumas situações, a primeira pergunta é padrão, então gostaria que você falasse para nós aí como que você iniciou no futsal, né, se jogou, onde jogou, e contar um pouquinho da sua trajetória também, para todo mundo Tá, conhecer o Lucas Marchetti. vamos lá. Eu não gosto de falar de mim, mas se é seu pedido, né? Bom, vamos lá, cara. Eu fiz parte do grupo, né? Porque se eu falar que eu joguei, eu vou estar mentindo. Desculpa. Eu fiz parte do grupo porque eu não jogava nunca. Né? Eu joguei aqui no Clube São João de Jundiaí. Comecei nas escolinhas com 5 anos e fui jogando federação até os 17. Jogando não, né? Participando do grupo, como eu falei. Sempre com muita vontade de estar ali fora com a prancheta, né? Desde o começo. Então, eu sempre tive vontade de ser treinador ali a partir dos meus 15 anos. E aos 17, quando eu mudei para Presidente Prudente para fazer a faculdade, no primeiro ano eu pensei até em jogar, mas eu via que não era muito para mim ali, que aquele tipo de esporte, porque até então a minha faculdade ela tinha apenas um rachão e dentro desse rachão a galera meio que se arrumava e ia jogar os jogos, os campeonatos, né? Aí no ano que eu entrei ainda um dos meninos, o Rato, que foi meu capitão depois quando eu assumi a equipe, ele se machucou, então ele ficou de treinador, mas era aquele rachão, aquela pelada. Eu sempre gostei de organização, né? Nunca gostei de racha, assim, não, até hoje, tanto que até hoje eu não jogo bola, não gosto, não sei falar por quê. Primeiro porque eu não sei, mas eu não gosto nem de brincar com os amigos, sabe? E aí eu fiquei enchendo o saco do diretor de esportes, mas enchendo o saco diariamente, ele me via, eu ia encher o saco dele. Inclusive ele tá aqui com a gente, Michel Cardoso, lá ele é de Rio Preto, mas esteve lá com a gente, ele era diretor de esportes, se eu não me engano, aquele ano de 2008, e ficava, ô Bininho, deixa eu treinar esse time, deixa eu treinar esse time, deixa eu treinar. E ele meio resistente ali no começo, e aí acabou que ele me deixou treinar essa equipe da faculdade, aí ele batendo uma palminha. E aí eu dei uns 2, 3 treinos pro feminino e ele me ofereceu para treinar o masculino também. E eu fiquei nessa equipe da Unesp de Presidente Prudente de 2008 a 2010. Em 2010 também eu assumi a medicina lá de Presidente Prudente. Foi a primeira faculdade de medicina que eu treinei. Quando foi 2010, eu me formei. Em 2011 eu tive o convite do Clube São João aqui de Jundiaí. Para ser treinador de Sub-9 e Sub-11 na Série Ouro da Federação Paulista. E eu aceitei, eu vim embora, deixei os times lá. E em 2012 eu assumi a medicina de Jundiaí. Aqui onde eu tô até hoje, faz 9 anos já. E quando eu saí do São João em 2017, 2018 eu assumi a medicina 9 de julho em São Paulo, mas ficava muito difícil, né, cara? Porque o horário do treino era 7h30. Para mim não dava 50 quilômetros, 55. Só que eu pegava o horário de pico da Marginal. Então para chegar lá às 7h30, eu tinha que sair 4h30 daqui. Eu levava 3 horas para chegar no treino e ainda chegava atrasado. E eu não gosto também disso. E aí para voltar eu demorava 40 minutos. E aí, pô, ficou desgastante demais, né, cara? Mas eu gostava muito de trabalhar lá, um pessoal bacana, fui bem recebido.
fui feliz no ano que eu estive lá. E agora eu tô só aqui na faculdade de medicina mesmo, em Jundiaí. Esse ano eu vou acabar só aqui, ao que me parece, né? Mas ano que vem eu acredito que eu já vou topar mais algum outro desafio. Pô, sensacional. Mandar antes de seguir aqui, mandar um abraço aqui, ó. Tem bastante gente, cara. Pô, você tá disputado, hein? Mandar um abraço pro Renato, mandar um abraço pro Francis, que entrou aqui, mandar um abraço lá pro Baiano, lá, o professor João Gabriel, lá da Bahia. Mandar um abraço também pro Ricardo Papa. Tem bastante gente aqui que tá entrando aqui, mandando saudações aí para você. Marquete, seguinte, vamos iniciar um pouquinho mais a fundo o nosso bate-papo. Como se encontra hoje o esporte universitário no Brasil, num contexto mais amplo, assim, como que você enxerga que nós estamos hoje? Bom, eu acredito que nós não temos nenhuma política de incentivo ao esporte universitário, né? Tanto que a seleção brasileira universitária, ela, se você pegar, teve já casos de atletas que nem moravam por aqui e estavam matriculados. Então, assim, não que eu tenha nada a ver com isso, sabe? Mas eu vou falar, no geral, não tem incentivo nenhum no sentido de política, né? De política pública para o esporte universitário. Mas eu acredito que nós temos 3 níveis de esporte universitário hoje, né? Um nível que eu falo que é o top, que seria, por exemplo, a Unip, que tem bolsa para todos os atletas. Tem várias faculdades, a Uninasal também, lá do Neto, eu acredito que deva ter pelo menos metade do time ou mais, se não tiver todo mundo. Que aí você pode escolher o teu time, e eu acho isso fantástico, porque você dá a oportunidade de alguém estudar, né? E isso é muito legal. Tem uma segunda colocação ali que eu coloco, que são as seleções de universidades. Então aí entraria, por exemplo, a do Pablo Barreto aí, que está entrando agora, a UFSCar, que ele treina lá, que é uma atlética geral, bem como a seleção USP, seleção Mackenzie, e eu acho que por ter muitos cursos juntos, eles são muito fortes. Por terceiro, as atléticas que são de um curso só. Então eu acho que eu divido em 3 pontos assim, né? Mas hoje em dia nós temos algumas competições legais que englobam o semestre todo, algumas que são campeãs, o JUBES, né, que é campeão de cada estado, e vai lá, se junta para jogar. Mas no panorama geral, se a gente parar para pensar em política pública, não temos nada concreto. E até aproveitando essa sua fala, como que você vê que seria o melhor caminho, além da gente melhorar nessa parte política, que nem você já abordou, mas você acredita que, por exemplo, o melhor caminho seriam essas equipes de alto rendimento se aproximarem da universidade, como que é feito na Unip, com a equipe do Corinthians e algumas parcerias que eles fazem, ou você vê que essa junção nesse segundo patamar que você colocou, que é uma seleção entre universitários mesmo, para tentar fomentar cada vez mais os praticantes, como que você enxerga que seria um avanço para o esporte universitário? Cara, eu acho difícil responder essa pergunta porque eu não acho não tem um certo e um errado nesse ponto. Principalmente porque, como eu disse, essas seleções, realmente, quando eu pegar uma equipe de uma universidade que é só universitário sem bolsa, seja ela particular, sem bolsa ou uma pública, não vai conseguir bater. Não é que não vai conseguir, mas fica muito difícil de bater de frente. Mas eu acho que as duas são importantes, porque uma oportuniza o estudo através do esporte e a outra promove, além do esporte, a saúde, não só física e mental, para esses universitários que jogam por essa faculdade. Então, mas se for pensar em política pública, ideal, eu acredito que fazer como nos Estados Unidos seria algo utópico, mas eu acho bastante legal o que eles fazem lá, né? De dar vaga para estudos para pessoas que têm esse destaque no esporte. Eu gostaria só também de citar um trabalho aqui de São Paulo, que toda vez que me perguntarem, eu vou falar, que é o trabalho, você também conhece do Jeffo, né? Lá do Pulo do Gato. Sim. Que eu acho muito bacana ele dar a bolsa e meio que forçar os caras a estudarem, por mais que eles não estejam muito afim, né? Pô, sensacional, muito bem lembrado. E até aproveitando essa sua deixa, como que você vê hoje, em comparação aos Estados Unidos, que é a nossa principal referência, assim, eu acredito, do mundo do esporte universitário, como que você vê, assim, hoje o universitário brasileiro em relação aos Estados Unidos? Nós estamos anos-luz de distância deles, eu falo num quesito mais geral mesmo, de estrutura e tudo mais, e das competições e tudo mais. Ou você acha que já houve avanço e hoje mesmo não estando no mesmo patamar que eles, é lógico, mas você enxerga progresso? Então, deixa eu só fazer um comentário do que o Pablo escreveu aí. Sim, as
universidades particulares lá que dão umas bolsas para eles jogarem. Acho que pode ser um caminho, como eu falei, como faz a Uninasal, a Unip e tantas outras. Cara, eu acredito que lá eles sejam muito mais avançados, não só na forma estrutural do negócio, né, da organização, como dinheiro para fazer isso, né? E aqui é complicado, aqui cada atlética tem que se virar, né? Tem que se virar para pagar suas competições. Aqui onde eu trabalho mesmo, cara, tem época que eles se apertam muito e eles fazem café da manhã, onde a galera da Atlética acorda 5 horas da manhã, vai vender o café da manhã para os alunos para ter o dinheiro para pagar, de repente, uma competição, um treinador. Lógico, eu estou no nível de uma atlética de um curso, mas com certeza muitas atléticas fazem isso ainda, né? Então, acho que vem diferente essa... É questão cultural mesmo, né? Não tem como. Acho que é bastante distante, não só financeira, como culturalmente, nosso povo do deles. Pô, sensacional. Mandar um abraço pro Pablo, pro Binão, para todo mundo que está acompanhando aqui, ó, o Jonathan também, que acabou de entrar. E até queria saber de você, ser treinador universitário não é tão simples quanto parece, né? Eu já trabalhei no universitário, então quem não conhece, né, a cultura, o contexto do universitário, talvez tenha uma visão, mas depois quando que você está lá dentro, você tem uma visão um pouco melhor. Para você, qual que é a principal diferença do universitário em relação às outras vertentes? Seja em alto rendimento, seja no amador, em time de cidade, em categorias de base. Como que você enxerga essa diferença? Porque o universitário, ele é bem, na minha opinião, ele é bem único. E para você, assim, como é que você vê o universitário em relação às outras vertentes? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acredito que, tanto no universitário quanto no nível que você joga profissional, quanto na base, quanto em escolinha, eu acho que é legal você entender onde você está, né? E você entende, eu, por exemplo, eu participei de jogos sendo aluno, né? Aí sendo treinador e aluno, sendo organizador de evento, aluno e técnico no mesmo evento, então eu já cheguei com uma bagagem grande aqui, pelo menos, né? Mas lá quando eu comecei, eu queria fazer como faziam comigo na base, eu queria que treinasse, que não bebesse antes do jogo. Não vai acontecer isso. Então acho que a grande sacada que eu, pelo menos, tenho e me dou muito bem com eles, é assim, eu entro na onda deles, contanto que seja sério na hora de ser sério. Eles sabem que ali dá 1h30 da segunda e 1h da quarta, velho, ali eu vou ser chato. E eu não sou chato, eu sou exigente, né? Até falei outro dia lá numa live que eu fiz com o Cabeça, que quem convive comigo fora da quadra deve achar que eu sou igual dentro, né? Mas dentro, cara, eu fico, nossa, chato, sou ranzinza, cara. Eu gosto de fazer bem do meu jeito, porque quando vierem me cobrar, vão ter razão de me cobrar, né? Então, eu gosto de fazer certo, do meu jeito, eu sou chato com horário, sou chato com disciplina, pô, pego no pé, eu sou chato mesmo. Só que assim, acabou o treino, aí eu viro mais um deles, né? Tanto que chegamos a um ponto aqui de um negócio tão legal, de dentro da quadra ter o respeito, treinador-atleta, e fora conseguir separar isso, que a gente toca até um pagode às vezes junto em umas festas deles, né? A gente tem um grupo de pagode, não é um grupo, a gente se junta para tocar na festa. Então assim, a gente tá na rua, se cumprimenta, tá na festa, é legal, curte junto, só que a hora que entra na quadra a gente vira a chave. Acho que esse é um grande ponto, porque você querer ir igual vai no profissional, principalmente a galera que gosta de funcionar, né, cara? Não vai, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem especificidades, como tem que ter na criança também, como tem que ter no profissional, acho que tem que seguir alguma linha de trabalho que seja legal para todo mundo, né? Tanto pra gente quanto para eles, e entender que eles são universitários. Então, treino meio-dia da sexta, chegou 2 bêbados, vai chegar. Você chegou 2, você comemore, porque ia chegar 20, né? Então, assim, não perdemos treino por causa de festa, mas também, dá para terminar 5 minutos, mas dá. Então, assim, eu acho que tem que jogar o jogo junto com eles, não contra eles, nem por cima deles. Pô, sensacional essa sua resposta. E até aproveitando essa sua fala, e como é que é a construção dessa disciplina, desse comprometimento deles com você? Porque muitas vezes você pega estudantes de tudo que é lugar do país, muitas vezes você chega nele, e principalmente os bons, né, no universitário, geralmente não tem tanto interesse assim desse comprometimento, desse compromisso, né? Já aconteceu isso comigo. E como é que você conquista eles de modo que você tenha ele ao seu lado para que ele possa estar tendo esse compromisso contigo de não faltar em treino, de naquele momento saber diferenciar? Como que você foi construindo essa sua metodologia, essa sua didática,
para que os caras realmente comprassem a sua ideia. Porque no universitário eu vejo muito difícil essa questão. Porque o cara tem mil e uma coisa para fazer, às vezes vocês têm que treinar 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, meio-dia. Cada lugar tem seu contexto. Como que você desenvolveu isso, Marquete? Ó, vamos lá. Aqui em Jundiaí, específico na medicina onde eu estou hoje, eles são muito disciplinados como universidade, como faculdade em geral, né? Todas as modalidades eles são disciplinados, mas no nosso a gente fez um combinado. Só falta por doença infecto-contagiosa ou óbito na família. Ah, tô machucado, você vai no treino assistir, velho. Ah, tenho prova, você tem 24 horas, a 1 hora e meia você vai estar lá. Isso foi meio construído culturalmente, eu já cheguei, já tinha um pouquinho disso. Mas eu já peguei esse gancho que eles deram e só dei uma fechadinha a mais, né? E eles gostam de treinar, né, cara? Porque o treino que a gente proporciona é um ambiente divertido, é um ambiente desafiador. Então eles querem estar lá. E eu acho que o grande segredo, cara, é você não deixar eles caírem numa mesmice. Tanto que eu senti muito isso, que em 2012 eu entrei, ainda estudava muito pouco, 2013, 2014 também, e no final de 2014 eu fui fazer escola nacional. Eu voltei com ideias totalmente diferentes do que eu fui. Cara, o interesse deles pelo treino ficou muito maior, muito maior. E aí, continuei, aí fui pro estágio do cabeça em 2018. Já dei outra abertura na minha cabeça e, poxa, comecei a colocar coisa nova. Eu acho que o segredo é manter eles motivados, manter eles desafiados, né, cara? Porque o desafio de fazer faculdade e tal, já é um desafio árduo, mas se você fizer um desafio gostoso para eles no futsal, é bacana. E o principal, eles veem que tá melhorando, né? Eles veem que o time evolui. Então, se você der conteúdo tático, técnico para eles, que instigue eles a melhorarem, com certeza eles vão querer mais, né? E eu particularmente, essas duas mudanças que eu tive aí de pensamento, não digo mudança, né? Essa abertura de cabeça que eu tive aí nesses dois eventos que eu falei, com certeza ajudaram demais. E eles hoje em dia confiam bastante assim no trabalho e não deixam de ir no treino, tanto que eles estão sentindo, eles mandam mensagem, pô, direto, velho, não aguento mais ficar sem treinar, eu quero treinar. E se você recebe uma mensagem, eu quero jogar, você fala, opa, beleza, mas eu tô com saudade de treinar, até com vontade de tomar bronca, eles já falaram que estão, cara. Então é uma construção, cara, que nem não, mas tirando um pouco dessa realidade, eu cheguei na Uninove lá em São Paulo, no feminino, era assim, hoje eu vou treinar, hoje eu não vou, hoje tem festa, eu não vou, um dia tem 5 meninos, outros 15. Eu falei, cara, parou. Ou vai ser assim, 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 ou eu já vou parar por aqui, com 2 semanas de trabalho. Sentei as meninas, conversei, elas compraram a ideia de, eu falei assim, vocês não ganham jogo, vocês não estão indo bem na competição há quanto tempo? Vamos mudar essa cultura. E elas vinham de um jogo de só ficar esperando, eu mandei subir, tá ligado? Então, assim, incentivei elas de uma maneira de dando alguma coisa que elas não tinham. Não que o trabalho era melhor ou pior que o meu, mas elas não tinham, né? Então, acho que mantê-los motivados com conteúdo bom, não só no vamos, é o segredo para ter eles na sua mão e de maneira disciplinada. Pô, eu sei que o cara que é resenha aqui, ó, o Roberto César Ponto Fernandes, que ele já até colocou umas situações ali em cima que eu tô vendo aqui e rindo bastante, mas essa pergunta eu achei muito interessante. Pergunta pro professor Lucas Marchetti qual foi o melhor jogador com que ele trabalhou. Pô, você passou bastante gente na sua mão, né? Eu não vou falar o melhor, mas pelo menos cita 3 caras que te chamou a atenção, assim, que você falou, pô, por se tratar de esporte universitário tudo, esses caras eram muito à frente dos cara demais. Quer me complicar, hein? Eu ainda dei 3, tá vendo? O cara queria 1. Eu coloquei 3 pra te ajudar. Bom, os 3, cara. Pô, aí é difícil, hein, cara? Não pode pular? Legal. Não pode ficar em cima do muro? Você que manda. Você que manda na live. Você que sabe. É difícil, tem muita gente boa, né? Tem muita gente legal. Boa. Fico feliz de ouvir isso, de verdade mesmo. Se você falasse 3 na lata, assim, eu ia ficar preocupado. Mas como que tem bastante gente, pô, fico muito feliz mesmo. Que legal. É que assim, né, Tutu? Eu acho que não dá para falar 3 melhores, nós temos 5 posições diferentes, características diferentes. É difícil você comparar, né? Se você falar para mim, quantos canhotos, alas esquerdos que tinham como característica velocidade, habilidade, tanto são os melhores. Pô, aí beleza, mas comparar um goleiro com um pivô, um ala, não tem como, né? Eu não gosto. Agora, a pergunta foi do César? Foi do Roberto César Fernandes. Pra quem não sabe, o Roberto César Fernandes é o
É o presidente do Criados pela Vovó, lá onde eu trabalhei ano passado. Então, como ele não é do esporte universitário, eu vou responder para ele. Paulinho, Cime, Rocha, Folha e Índio. Pronto. Tá respondido. Ele queria 5, tá os 5 aí. Tá aí seus 5, César. Sensacional. Agora, até aproveitando essa deixa dele, que foi legal, eu já até passei uma introdução, como que você vê o nível competitivo? Pergunto para você por assim, porque parece que tem duas vertentes, né? Porque tem alguns jogos universitários que você assiste, você fala, caramba, olha aquela situação ali, parece um time treinado com um time catado. E tem jogos universitários que você assiste, você fala, caramba, nível às vezes de campeonatos de liga, de tudo mais, campeonatos estaduais. Então, parece que duas, né, caminhos diferentes. Como é que você enxerga o nível competitivo, assim, no geral, universitário? Cara, é exatamente o que você falou, tem um abismo, né? Porque tem, por exemplo, quando eu treinava o futsal feminino aqui de Jundiaí, da medicina, que agora eu não estou mais desde agosto do ano passado, chegou uma época que nós treinávamos 3 vezes por semana o time inteiro e mais um treino para as novas, sabe? Então, de repente, você pega e treina um time de uma atlética que não é que ela não é estruturada, organizada, ela não tem dinheiro às vezes, ela não tem apoio da faculdade, realmente vai ficar uma coisa muito díspare, né? Vai ficar muito distante uma coisa da outra. Mas que nem as atléticas hoje em dia se organizam pelo menos para 2 treinos por semana, com comprometimento, conseguem jogar num nível alto. E situações como essa que você falou, a gente vive muito, né? Na competição que a gente joga com a medicina, meu time não é um time, assim, bastante capaz taticamente, mas tecnicamente a gente fica atrás de bastante time. E eu falo isso para eles na maior naturalidade. E a gente pega, às vezes, um time, como você falou, que pô, corre, parece índio atrás da bola, e meu, mas os caras são muito bons, né? Não tem uma ordem no que eles fazem, mas a tática individual deles é muito boa. E aí a gente iguala, cara. A gente fez uma final agora contra o Senac São Paulo, que é um time fantástico no que diz respeito à técnica deles, a educação física, a EMB também. Já fomos eliminados, eliminamos eles em semi, e a gente joga de igual, porque a gente sabe que o trabalho de um time organizado às vezes pode igualar ou até ser superior a um time que não se organiza, mas é muito bom tecnicamente, né? Agora, se o nosso time que não é tão privilegiado não se organizar para jogar contra um que aí vai acontecer o que você falou, de um time ficar muito acima do outro. E aí a gente busca algumas estratégiazinhas para quando tá tomando esse atropelo também, né? Por exemplo, colocar o goleiro ali o jogo todo, você quer subir a marcação, sobe, jogar com 5. E a gente já tem nossos planos A, B e C para caso aconteça um jogo como esse que a gente está falando, do desnível ser muito grande, né? Putz, legal. E agora, entrando um pouquinho mais dentro de quadra, como que é o processo do treinamento, assim, para o universitário? Que nem você, a gente, até numas conversas que a gente tem, né, direto, você fala que você é privilegiado porque você consegue dar uma sequência, né, do seu atleta, e isso facilita bastante. Mas num contexto geral, assim, por muitas vezes não ser uma vivência diária de muitos deles, né, até chegar na faculdade, por apenas jogar bola e depois ir tentar um jogo mais organizado. Como que você identifica, assim, as principais dificuldades do atleta universitário? Bom, eu vou começar pela fala que você conversou. A gente conversa às vezes que eu sou um privilegiado por treinar uma equipe que vai ficar 6 anos na minha mão. E ninguém vai transferir. Desculpa, depois que entrou aqui, dificilmente alguém se transfere. Se passou o primeiro semestre, então, aí é quase impossível. Então é muito tranquilo para eu construir isso, né? Porque você imagina que eu tenho 20 atletas, pelo menos 12 já jogam o mesmo jogo há 4 anos. E aí é muito simples porque quem chega tem espelho para ver, né? Eles chegam, eles já tem a quem olhar. E assim, o mais legal, tem até alguns meninos que chegam desconfiados, time da faculdade. A hora que chega lá e vê que a bola anda e todo mundo corre numa mesma sincronia, mesmo entendimento de jogo, eles falam, opa, acho que eu tô pisando num lugar que não é assim também, né? Então, assim, primeiro eles se espantam com o que estão vendo, aí depois eles começam a entrar. Mas algum dia eu já tive que começar o trabalho, né? Foi em 2012 aqui que eu comecei, e cara, é aquele negócio, eles entenderam determinada situação, vão para a próxima. Entendeu a próxima? Vão para a próxima. Nem que isso demore 2 meses. Quando eu cheguei aqui, eles tinham uma maneira de atacar. E eu levei por 2 meses só nisso, para que eles pudessem sentir que eu estava ali com eles, independente do que estava acontecendo. Aí eu comecei a colocar um pouquinho, e desde 2014 eu insiro 3 conteúdos por bimestre, sem excluir nada. Então eu até brinco com os meninos que entram, vocês têm 2 anos para aprender, os outros 4 vocês jogam. Não estou dizendo que eles não entram nesses 2 anos, né?
Mas esses 2 anos eu uso ele de uma maneira que eles quebrem o meu sistema. E isso é bom, cara. Ele não tem aquele conhecimento tão grande do jogo, então às vezes ele quebra mais do que os outros que também têm total liberdade para quebrar. Por isso que eu acho importante esse cara estar lá, né? E assim, eu vou começar a exigir mesmo que eles cumpram o que é sugerido no terceiro, quarto ano, que é onde eles já têm o conhecimento do jogo que eu estou propondo. Putz, legal. Mandar um abraço pro Dilson, que entrou agora, o professor Rafael aí, do Fluminense. A galera entrando aí, mandando um abraço para você. Só vou fazer a pergunta dele, porque já mandou 10 vezes aqui. É resenha, que na hora que eu falar você vai dar risada. Já Né? até O sei. João, ele quer resenha, ele quer saber do conceito marketing, que depois você pode estar abordando aí. que os caras aqui tá demais. E até aproveitando, uma pergunta ali que o Fernandes quer, ele quer te colocar contra a parede, cara, de qualquer jeito, ele quer polêmica, ele tá querendo te deixar irmão aos lençóis no bom sentido, mas eu vou aproveitar a pergunta dele e dar uma reformuladinha. Como é que você vê no esporte universitário a questão do treinador? Que algumas equipes, né, optam por fazer parcerias, né, que nem o professor Cabral foi campeão com a Unip, né, Mundial Universitário, e outros treinadores também fazem essa parceria, né? E muitos atléticas têm o seu treinador, né? Aquele universitário que busca, aquele universitário que gosta, e alguns vai por livre e espontânea pressão, por necessidade. Como que você vê no contexto geral a questão atual do treinador universitário e como que você vê a questão ideal para o treinador universitário? Tá, a questão pra mim é a seguinte, cara, vai muito de acordo com o que a Atlética tem a oferecer, né, meu? Não tem como a gente querer brigar com isso. Se a gente pegar hoje na Liga Paulista, eu acho que pelo menos 50% dos treinadores tem alguma equipe universitária, né? Nossa, pode ser que chutei muito, mas uns 30% tem, né? Sim. Então o Taubaté tem, o Cazu, que não é da Liga Paulista, mas é do contexto, tem. Jabá tem. Se você parar para pensar, grandes treinadores que passaram, o Marcel Guilhermon tem 5 times hoje, que foi um treinador de Liga Nacional, o Boy, que foi treinador de Liga Nacional. Tem muita gente que foi de Liga Nacional e está inserido no mercado universitário, porque é um mercado que há um retorno financeiro interessante, não tem como falar que não. É um trabalho prazeroso demais, não que os outros não sejam, mas é legal, porque como você pega geralmente times que muitos nunca jogaram na vida, você vê evolução, e ver evolução acho que é tão gostoso quanto ganhar um campeonato, né, cara? Você vê aquele menino que chegou lá, uma dificuldade de direita, pisar na bola, e de repente ele tá acertando o jogo inteiro, sabe? Ele entende o jogo, é muito legal. E, cara, eu não acho que tem o ideal, porque eu acho que é um ciclo, né? Eu, pelo menos, entendo que muitos treinadores hoje começaram no universitário. Eu comecei, por exemplo, né? Então, o meu ciclo, geralmente o treinador começa ou pelo universitário ou por criança, né? O que é uma besteira, porque para trabalhar com criança você tem que ter mais conhecimento que todos, para mim, que ele inicia o processo. Mas, cara, eu acho que é um caminho. A USP aqui de São Paulo, eles dominam bastante esse cenário paulista, né? Paulistano, né? Quase todos os treinadores são de lá. O Tiba, que é um cara que agora está no doutorado, muito inteligente, muito, muito bom treinador. Como é ruim jogar contra ele, cara. O Kevin também, da Poli USP, o Rafa Monzen, que é primo do Caio lá de Praia Grande. Então, eu acredito que tem desde a galera que está começando, como tem um pessoal que já treina universitário aí há 7 anos, então já tem muita experiência dentro de quadra, como tem as cobras criadas aí de Liga Nacional, Liga Paulista, que também estão inseridos. Por isso que eu acho que não tem um modelo ideal. Acho que são fases ou opções. Entendi. E você vê assim que, por exemplo, teria que haver uma aproximação maior, não só em quesito de treinador para as equipes, mas em quesito universidades e equipes de alto rendimento, para atualizações e tudo mais. Você acha que uma parceria nessa vertente para poder municiar muitas vezes de algumas vivências e algumas experiências seria válida dentro do contexto universitário? Acredito que sim, cara. Acho que toda troca de experiência é válida, né? O exemplo que eu dou agora é o Marcos, que é um rapaz que é aqui de Campo Limpo Paulista, do meu lado, nunca trabalhou com universitário e agora tá treinando a medicina Bragança faz uns 3 meses. Pô, ele é um cara que trabalhou em prefeitura, com federação e com escolinha, trabalhou na escolinha do Bieta ano passado, lá em São Paulo, GDR, 7 de setembro, mas nunca entrou nesse contexto. Cara, a gente conversou e foi de uma riqueza de ambas as partes que, pô, não tem o que falar, né? Porque eu aprendi demais com ele e ele, tipo, diz ele, né, que
conseguiu absorver bastante coisa comigo. Ele nunca jogou essa competição, eu tô indo pra minha 8ª, 9ª vez, essa daí da pré-intermédia. E, cara, eu falei pra ele desde como se comporta a torcida, até como a maioria dos times joga. Então, eu acredito que quem trabalha no universitário tem sim conteúdo para trocar com quem trabalha no alto rendimento, bem como o contrário. E até aproveitando, né, para a gente fechar esse quesito e depois a gente ir aproximando um pouco mais de um outro tema, como que é lidar assim com a competição, né, universitária? Porque que nem você mesmo já explicou, durante aquela 1h30 que tem ali, é profissionalismo, e depois tem outras coisas. E o contexto universitário, muitas vezes, ele é regado a festas, né? E acho que essa que é a grande dificuldade de alguns treinadores, saber essa manipulação. Sabendo que o jogo, a ferramenta do corpo a ferramenta da equipe, é o corpo dos atletas e alguns passam da conta e na hora da bebedeira. Como que você conseguiu estruturar isso? Porque o cara vai beber, isso é fato. Mas como que vocês conseguem instruir eles para que, por exemplo, isso não atrapalhe na hora do jogo? Hoje, para mim, é fácil falar isso, porque eu treino uma faculdade que os jogos deles principais tem 9 dias e eu jogo 4. Então dá para você negociar com eles algumas coisas. Então dá para você negociar. Agora, no segundo semestre que tem a competição que chama Média Interior ou a Copa Média, são 4 dias sem parar. E aí também é negociar, cara. Por exemplo, jogamos hoje, sábado, 8 da manhã. Quando joga de novo? Domingo, 8 da noite. Ó, galera, então até o almoço vão tomar uma, beleza. Chega 1, 2 da tarde, ó. Não precisa nem falar, né? Às vezes eles nem tomam por conta própria. Eles são muito, pelo menos aqui, eles são disciplinados. Mas o difícil é para quem joga, por exemplo, o Interunesp, o Tusca, que são 4 dias com 6 festas, né? Eu vou ser sincero que hoje eu não saberia como lidar com isso. Não é que eu não saberia como lidar, eu teria que ver qual feedback que eu teria desse time para negociar isso com eles. Porque eu não acho problema fazer, sem excesso, né? Sim. Quero festar, que horas que é o show que você quer ver? O show das 5h30 da manhã. Pô, legal, cara, vai lá, dorme até 3h30 e vai, não tem problema. Porque, cara, como eu falei, a gente tem que entender que eles são universitários, né? Sim. Só que eles têm que entender que quando eles entram numa equipe da faculdade, eles têm responsabilidades que têm que ser divididas com a gente, né? Então, eu acho que tudo que é combinado não sai caro, em qualquer situação do futsal, né? E essa não é diferente. Mas se eu assumisse hoje, por exemplo, uma equipe que joga o Interunesp, pô, você tem 2 festas por dia, uma tarde e uma noite, são 12 horas de bebedeira. Eu teria que sentar e falar, galera, vamos negociar. Como que nós vamos fazer? Mas onde eu tô hoje, eles se autopoliciam. Na média interior, ano passado, que a gente chegou até. Ano passado ou retrasado, que a gente chegou até a final. Meu time inteiro, cara, não vi ninguém com latinha na mão em nenhum momento. E até porque a maioria joga futebol de campo também, então são 2 jogos por dia, né? Nossa. Mas, cara, eu acredito que negociando dê tudo. Vai ter aquele cara que vai zoar, beleza, mas fazer o quê? Porque não pode ser a maioria, né? Pelo menos você ter uma galera ali boa, de boa. Agora, mudando um pouquinho, né? A gente evolui um pouquinho mais. Como é que você vê hoje o calendário universitário? Né? Porque para algumas equipes é um calendário legal, mas para outras equipes é um calendário, né, com muitas lacunas, né? Poucos jogos e tudo mais. E até quero fazer essa pergunta para depois a gente ir aprofundando e chegar na Copa, né, que vocês estão trabalhando. Então, como que você enxerga hoje, vamos colocar assim, até o ano passado, o calendário universitário no geral, assim? Posso falar no estado, porque é o que eu tenho conhecimento? Pode. Tá, então o estado de São Paulo ele tem duas gamas de... Esses caras são muito resenha, né, cara? Olha isso, mas tudo bem, vamos lá. Vou parar de ler, que senão eu vou começar a dar risada aqui. Eu acredito que tem equipes que realmente têm um calendário muito pobre, então eles têm uma competição no ano, né, para treinar, vamos dizer, 8 meses, 9 meses e jogar um campeonato, como era o meu aqui também. Só que hoje nós temos algumas competições em São Paulo, né, que elas permitem, que a equipe faça uma competição o ano todo. Então em São Paulo nós temos a NDU, que é o Novo Desporto Universitário, onde são competições semestrais com jogos de primeira fase, de grupos e depois indo para o mata-mata. E até pegando o gancho que você falou da competição lá da Copa Universitária Paulista, aqui eu sou um dos idealizadores, qual que foi o grande lance que a gente ganhou para fazer a Copa? Eu peguei 5 competições a nível estadual, né, que tem capital e interior jogando juntas, e eu fiz uma conta
de que 90%, 90%, hein, cara, não é 60%, é 90% das equipes de esporte coletivo de quadra mais o futebol de campo que ganharam essas competições jogam NDU. Então, assim, é muito, 90%. Então, 10% de tudo em 5 competições, basquete, futsal, vôlei, handebol masculino e feminino, mais o futebol de campo masculino, em 5 competições diferentes, 90% quem ganhava jogava essa NDU, que é uma competição semestral, mas tem 2 semestres, e tem um campeão geral no final. Aí eu comecei a pensar, meu, não é possível que esses caras tenham, que isso não seja correlacionado com essa vantagem. Aí eu comecei a fazer umas contas bestas, porque eu jogo NDU aqui com a equipe da medicina. Se eu for mal de tudo, eu vou jogar 5 jogos da primeira fase, mais o jogo da morte, que é pra ver quem não cai de divisão. Se eu for bem demais, eu vou jogar 8 jogos por semestre. Ou seja, eu vou jogar 16 jogos por ano. Eu pego uma equipe que jogou um amistoso antes de ir pra competição, a inteligência emocional e a capacidade de resolver problema de jogo vai ser muito maior. E pensando nisso, que eu lancei, como você falou, a Copa Universitária Paulista, que começou esse ano, interrompido pelo Corona, onde a gente começou a fomentar um pouquinho disso no interior do estado de São Paulo, na região de Araraquara, mas nós estamos com um novo projeto para 2021, que vai começar já esse ano algumas ações para democratizar do Vale do Paraíba a região de Presidente Prudente. Putz, que legal. E até aproveitando, né, por falar de competições, assim, hoje, quantas competições, assim, num contexto, vamos falar estadual, as equipes, elas conseguem disputar sem ser aqueles campeonatos, né, da modalidade, da disciplina, né, por exemplo, medicina, engenharia, sem ser esses. Mas quantas competições tem? É só a FUP, agora com essa nova competição que vocês estão fazendo? Ou tem mais competições ainda? Que muitas vezes a gente desconhece, né? Eu mesmo fui saber da FUP mesmo quando que eu tive uma passagem pela Federal. Antes disso eu não conhecia. Então eu gostaria de saber assim quais competições e hoje qual que é a menina dos olhos, né? Dentre todas as competições que uma equipe universitária para ganhar uma notoriedade assim precisa ganhar para poder ser reconhecida. Bom, eu acho que a FUP, ela. Agora falando como treinador, tá? Esquece de organizador. Uhum. Ela é muito desorganizada no sentido de logística dos jogos mesmo. Eu não tenho gostado muito, tanto que até cogitaram de entrar aqui onde eu tô e não é legal. Não dá, sabe? Não vai. Porque a logística é ruim e eu acho que para quem mora em São Paulo hoje, São Paulo capital, com certeza a NDU é o ápice, sabe? Porque só no futsal, para você ter ideia, Tutu, são 5 divisões, cara. Série A, B, C, D e E. Sendo que a A, B, C, D tem 12 times e a E, ela pode, enquanto ela não chegar a 24 times, ela pode ter até, enquanto ela não chegar a 16 times, ela pode ter até 15, né? Então, assim, é uma bola de neve, é um negócio gigante a LDU. Aí você pega a qualidade dessa competição. Árbitro, vou te falar por nome, você vai saber quem é. É sempre Sérgio Dionísio, Valdir, Nilson, Eric, é arbitragem top. Quadra, sim, só 40/20. Não tem nenhuma quadra menor que 40/20. Então hoje eles são referência. Hoje NDU com certeza é a referência que a gente tem de esporte universitário em São Paulo. A gente quer chegar nesse mesmo patamar no interior através da Cup. A gente sabe que não vai ser um processo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Isso aí vai ser longo prazo. Por que a FUP ainda para mim seria o ápice para quem quer estar no auge? Porque a FUP te dá a opção de estar no JUBs, né? Então qual que é o grande atrativo da FUP? É a organização? Não. É a qualidade de arbitragem de quadra? Não. Qual que é? Ela tem a vaguinha para o JUBs. Então a menina dos olhos para as atléticas grandes é a FUP. Mas para quem quer competir o ano inteiro, para chegar forte nos seus inters de curso, eu acredito que a NDU seja a referência. Putz, que legal. E como que você vê assim, agora pensando como organizador, você imagina que futuramente é possível de repente uma parceria entre as competições e lançar algo um pouco mais amplo ainda, sei lá, às vezes um campeonato brasileiro, além do que já existe hoje? Como que você enxerga isso para um crescimento ainda maior do esporte universitário?
Cara, eu sou um entusiasta desse esporte universitário, falando como organizador agora, né? E, assim, a gente tá dando passos bem pequenos, sabe? Ainda mais agora que o nosso campeonato tá começando com tudo, foi freado. Mas, cara, se eu falar pra você que eu não, que essa Copa Universitária Paulista, eu daqui não sei quantos anos e nem como vai ser uma Copa Universitária Brasileira, que a gente fomente esse nosso modelo. Porque assim, a gente pega a NDU, o que ela tem de muito bom? Que joga o ano inteiro. A gente pega a FUP, o que ela tem de bom? Que dá vaga pro Jubes. Por que não fazer a Copa Universitária Paulista no modelo NDU, valendo uma vaga para um campeonato brasileiro, com parceiras dessa Copa nossa pelo Brasil? Isso aí, você perguntar, isso é um sonho que vocês têm? Sim. Vocês comentam sobre isso? Uma reunião foi falado e, calma. Desce do sonho, cai da cama. Mas vocês têm esse objetivo? Não é o principal. Mas se deixarem, a gente não vai falar não. Sensacional. E até aproveitando, né, como que estamos falando de sonho e tudo mais, você acredita que, por exemplo, dependendo o avanço, é possível, de repente, a questão universitária ser como se fosse um draft para alguns jogadores, assim, das modalidades, assim, de alto rendimento, como que existe lá nos Estados Unidos? Não, acho que não. Acho que é utópico. Difícil? Porém, eu posso citar aqui vários casos de meninos que foram descobertos no universitário, né? Você deve até conhecer alguns. O Breno, que jogava na ABB, no Sub-20 até 2 anos atrás. Ele jogava Ele é muito bom, depois ele saiu do país e voltou agora. O Pablo conhece bem, né, Pablo? Já deu muito trabalho, né? Ele estava no universitário e foi. O japonês, o Henry, esse é bom demais também. Sim. Ele foi jogar, acho que ele jogou na Bélgica, se não me engano. Ele jogou em 2, 3 países da Europa saindo do universitário. Tem bastante caso desse acontecendo. Olha lá, o Pablo falou, sim, já deu bastante trabalho. Então, esse caminho inverso acontece também, né? Bem como eles começarem a fazer faculdade como por causa do esporte universitário, como a gente já conversou, né? Mas eu acho que é uma vitrine, cara. Se você pegar, por exemplo, a seleção da USP, tem meninos ali que, caberiam fácil em qualquer time não, em alguns times da Liga Paulista, cara. Putz, que legal, é bom saber disso. Depois eu te passo o Instagram. Não, tranquilo, vai passando aí que é bom a gente manter no radar. Eu até eu fiz essa pergunta para você, para que a gente possa, às vezes, sonhar, né? De por exemplo, assim, o Brasil ser uma potência universitária, né? Não é simplesmente pegar, às vezes, os melhores jogadores e disputar um campeonato mundial e ser campeão, mas ser uma potência no contexto geral universitário, né? Então, eu vejo que esse caminho, ele é árduo, mas que com pessoas como você e seus colaboradores, faz a gente poder sonhar, né? Com situações assim no futuro. E até aproveitando, né, para falar um pouquinho mais dessa competição, como surgiu, né? Como que você conseguiu os seus colaboradores, pessoas para ajudar, porque sozinho ninguém faz nada. E qual o principal propósito assim que vocês estão fazendo essa competição? Qual o legado que daqui 10 anos a gente vai poder tá vendo através dessa competição universitária? Cara, tudo surgiu da minha cabeça de querer fazer essa competição, por ter notado, como eu falei para você, essa questão da disparidade de times campeões em campeonatos que abrangem o estado todo, sendo que eles jogam o ano inteiro. Aí eu entrei em contato com o Matheus, que é de Araraquara, que ele é da empresa Global Esportes, que faz a arbitragem, não vou dizer que da maioria, mas de grande parte dos eventos esportivos no estado de São Paulo, desses jogos de curso, né? Ou de faculdades, então Interunesp, Tusca, Interodonto, ele faz quase todas. E ele tá no meio do estado, né? Ele tá em Araraquara. Então, liguei para ele um dia, ô Matheus, tem uma proposta para te fazer. Porque assim, eu tenho a ideia, eu tenho ideias, e eu tenho algum conhecimento de organização. Ele tem experiência em arbitragem. Então eu falei, opa, peraí, essa dupla pode ser que consiga fazer alguma coisa boa, né? E aí o VN, que é um menino que trabalhava para ele, também estava lá, e ele acabou entrando com a gente nessa ideia. Esse aí é o maior entusiasta do esporte universitário que eu conheço. É mais do que eu até. Então juntou o meu conhecimento de organização, porque o Interunesp mesmo, um dos anos eu participei dessa organização. E aí aqui em Jundiaí alguns também. E aí juntou com a capacidade e conhecimento do Matheus, com arbitragem, lugares para que a gente pode colocar jogo
E o entusiasmo e conhecimento do VN com questão de secretaria mesmo, de parte financeira, de contato com a Atlética, que para mim isso ele é gênio, ele é um gênio. E aí juntou essas três coisas e agora anda, cara. Então, por exemplo, eu fico muito responsável por parte de site, que a gente tem um site que atualiza quase que em tempo real o resultado dos jogos. Sou responsável por tabela, por atendimento ao público. O VN é atendimento ao público na parte financeira, parte estratégica do campeonato, e o Matheus para arbitragem e liberação de praça, sabe? Então, assim, funcionou bem porque as engrenagens rodam juntas. E, cara, a nossa missão realmente é fomentar o esporte universitário como uma maneira de inseri-los em algo bom também, sabe? Em algo que vai fazer bem para eles. Pô, o que você vai fazer? Já, pô, vou lá para Araraquara, tem um jogo contra o Caaso. Pô, da hora. Você vai... E aí depois? Depois eu vou ficar lá, vai ter uma confraternização. É fomentar a saúde mental e física através do esporte, né, cara? Porque eles já vêm de um contexto... Algum contexto eles já vêm, né? E aí a gente poder colocar todos eles dentro junto, pô, é legal demais, cara. E a gente é apaixonado por isso e a gente quer fazer isso crescer cada vez mais. E como é que vocês planejam, por exemplo, essa logística? Vocês vão seguir os moldes que às vezes algumas competições universitárias, né, de final de períodos, né? Ou vai ser uma coisa o ano todo final de semana tem jogo? Como que vai ser essa logística que vocês planejam? Como eu falei para você, a gente tem um plano novo para 2021, que ele vai ser democrático, ou seja, quem quiser jogar vai praticamente dizer que consegue, e onde a gente vai dividir em várias situações. Mas isso aí eu não posso falar agora porque a gente não está fechado. Mas esse ano, como que funcionaria? E funcionará, né? Os jogos são na região de Araraquara, e as equipes que entram com mais de 5 modalidades, ou foram da primeira edição, ou seja, todas que nós temos hoje, né, têm direito a receber rodadas. Então, quando as rodadas são em Araraquara e São Carlos, nós liberamos o ginásio. Agora, por exemplo, a Unesp Bauru tinha 4 rodadas lá, e a Medicina Rio Preto tinha rodadas lá. Acho que só foram essas faculdades que levaram rodada. Mas então a ideia era essa, e jogos aos fins de semana. E de uma maneira democrática, cada atlética pode bloquear 3 períodos do fim de semana. Então o futsal masculino da Medicina Jundiaí vai bloquear sábado de manhã e domingo à noite e domingo à tarde. Para eles conseguirem se organizar com todo mundo, para ir todos no jogo. Para ter, esse fim de semana tem que ver minha avó, esse fim de semana... Então eles têm esse direito de bloquear a tabela em períodos do fim de semana e 3 fins de semana por semestre. Então, por exemplo, você vai jogar com um exemplo top, com a Botucatuense, você pode escolher por fim de semana 3 períodos que você não quer jogar e pode escolher 3 fins de semana do semestre que você não quer jogar. Então acho que isso agrega bastante porque o cara consegue se organizar antes da competição começar. Putz, que sensacional. Pô, eu gostei muito dessas ideias, assim, que vai agregar muito. E assim, ó, uma pergunta, assim, um pouco mais de curiosidade. O que o universitário, o esporte universitário, isso que te encantou, ele agregou para você? E para você, o que você conseguiu agregar pro esporte universitário, esse paralelo? Cara, o esporte universitário, eu falo que me deu tudo que eu tenho hoje, cara. Porque se não fosse o Michel lá, o Binim, falar, cara, vem, e eu consegui mostrar, pelo menos, mesmo com aquele meu desconhecimento, né, não com o meu conhecimento, reproduzindo aquilo que faziam comigo quando atleta, consegui dar um resultado para ele. Isso me trouxe de volta para minha cidade para trabalhar numa série ouro, né, que quando eu vim para o São João. Então, pô, cara, se não fosse isso, eu não tava aqui agora. E eu não teria a oportunidade de ter trabalhado no Criados, com caras de seleção, campeões mundiais, o que para mim foi curtíssimo, mas foi fantástico. Então, assim, o futsal universitário, para mim, do que veio dele para mim, eu posso dizer que basicamente tudo, cara, assim, desde a formação como pessoa, como profissional, até mesmo me deu a oportunidade de comprar um carro, assim, sabe, de ter algumas coisas que foi com isso que eu conquistei, com certeza. Hoje eu trabalho numa escola também, que, pô, com certeza é ali meu porto seguro, mas durante, acho que 8, 9 anos eu vivi especificamente do futsal universitário. Única e exclusivamente do futsal universitário. Então, assim, tudo. E, cara, acho que minha contribuição quanto treinador, posso dizer que é difícil, né, cara, a gente falar, porque a gente vive uma realidade, né? Mas agora, quanto organizador de uma competição, acho que eu posso contribuir muito com o esporte, desde, primeiro, a profissionalização dele. E aí, quando eu digo profissionalização, o atleta universitário, ele vai chegar para jogar, ele vai ter uma quadra boa,
ele vai ter uma arbitragem top, ele vai ter um vestiário decente para tomar um banho, vai ser alguma, sabe, um negócio que, uma cobertura de foto para ele, pô, postar nas redes sociais, mandar no grupo da família, porque eu acho que não é porque ele é universitário que ele não tem direito de viver esse sonho, né, cara? Porque a maioria de quem joga teve um sonho. Então, eu joguei handball na escola até o 9º ano. Pô, às vezes esse cara chega na faculdade, ele é rei, ele é Deus. E é legal, cara, ele ter esse registro, porque é curto, cara. O que eu mais falo pra eles, ó, vocês não estão querendo correr, lembra que daqui 2 anos acaba pra vocês, viu? Vocês nunca mais jogam. Pô, então é algo que a gente quer dar a melhor condição para que eles tenham uma profissionalização. Vai chegar, vai jogar? Quer jogar, mas vai jogar bem, vai jogar num lugar bom, com iluminação boa, placar, juiz. Então, quanto à organização, eu quero tornar, assim, isso aí inesquecível para eles, sabe? Como foi e é para mim até hoje. Pô, sensacional. Como que você está bastante tempo inserido, vamos falar só um pouquinho mais, só aprofundar um pouquinho sobre o quesito jogo. Como que você viu esse processo? Por exemplo, em modelo de jogo, você, durante todo esse período, você viu evolução? Por exemplo, hoje, no universitário, a gente vê muita equipe jogando em 4-0, muitas equipes jogando em 3-1, então, pô, isso para mim é um fato muito importante, né, de mostrar o nível que se chegou. Mas sempre foi assim ou não? Esse progresso maior veio nesses últimos anos? Eu acredito que o progresso do esporte universitário na questão de qualidade de jogo, não é nem qualidade do treinador nem dos atletas, a qualidade do jogo, ela acompanhou diretamente a massificação de informação. Então hoje em dia a gente tem, por mais que, pô, o cara ali, ele tá treinando um time, ele tá começando. Eu, quando comecei, pegava os jogos que eu aprendi quanto atleta, ia lá e, pô, chegava lá e reaplicava, né? Então eu chegava do que fazia, pum. Hoje em dia, o cara que vai fazer esse processo que eu tive, que ele sai de ser atleta para ser treinador universitário, ele tem curso, YouTube, escola nacional, escola internacional, ele tem uma gama de coisas para municiar ele. Por mais que ele não saiba usar, porque é muito inexperiente, e todos passam por isso, não é uma crítica, eu passei, você com certeza passou, pô, viu um jogo do Marquinhos Xavier da hora demais. Aí você vai lá e aplica, só que o teu time marca meia quadra, e os treinos dele quase todos são com o pé lá em cima, né? Você não consegue fazer uma mensuração do que serve pro teu modelo ou não. Mas já é melhor do que você não ter nada, né? Então eu acredito que a massificação da informação emergiu o futsal universitário pra caramba. Demais, assim, demais, demais, demais. E a tecnologia também, né, cara? Porque hoje, se eu quiser ter acesso a... Bom, vamos falar bem a verdade, a quem eu quiser, qualquer pessoa vai ter, né? Por exemplo, Sim. Outro dia eu tava falando de goleiro linha com o João Gabriel, que tá falando um monte de groselha aqui, um monte de resenha. Falei, João, vamos trocar uma ideia de goleiro linha? Pô, fizemos um zoom aqui, e ele me abriu a cabeça de como treinar o goleiro linha, porque, pô, eu fazia muito assim, vamos lá, falta 10 minutos, tá lá no placar, pau, vamos lá. Pô, ele já me deu umas ideias de como fazer o ataque acelerar a bola, como pegar o ponto ruim da defesa. E, cara, é demais, sabe? É muito bom você poder ter essa troca de informação. Então, o nível do jogo subiu demais, demais, demais. Eu acredito que por causa da massificação de informação. E até aproveitando essa sua deixa, hoje em dia no esporte universitário tudo, a utilização dessas tecnologias, de vídeo, de análise, tudo, está sendo muito abordada por vários lugares ou ainda poucos utilizam esses meios? Como que está hoje para essa potencialização de trabalho? Bom, vou falar primeiro para mim, depois do contexto. Eu filmo todos os meus jogos. Fiquei um tempo sem filmar, mas pô, por falta de vergonha na cara mesmo, mas eu filmei muito jogo, eu tenho muito jogo filmado. Tem ginásio que não tem onde você pôr a câmera, tem uma GoPro, né? Não tem o que fique assim e tal. Mas nos ginásios que a gente vem jogando, pega o tripé, bota lá e ele filma. E é muito legal, principalmente para eles que não tem uma bagagem, né? Eles aprendem, vou dizer todos, mas a maioria aprende quando entra na faculdade. Às vezes a questão visual é muito importante, né? Então eu tô assistindo o jogo, às vezes eu nem edito o vídeo, eu tô vendo o jogo, eu vejo alguma coisa, eu pego o meu celular, filmo o computador, mesmo imagem não é top, mas é uma correção que você tá fazendo, você não precisa fazer um filme de Hollywood, né? Geralmente, muito amigo me reclama, pô, você tem maior paciência para editar o vídeo, você manda vídeo para cada jogador, dependendo da situação. Velho, eu tô vendo o vídeo, eu pego meu celular e eu filmo. Não precisa ser uma filmagem Full HD, né? E, cara, isso tem me ajudado demais, demais. A foto e imagem tem sido muito boa. Porque, assim, o erro que ele tem no jogo, ele vai ter no treino. E aí você consegue falar, tá vendo? Lembra do vídeo? Você fez a mesma coisa. Pô, esse cara vai começar a gravar aquela informação na cabeça, né? Pô, vi no vídeo, eu vi que eu errei, tô errando de novo. Aí vira até um desafio pessoal, né? Mas todos os jogos, praticamente, principalmente das séries mais altas, tem 2 camerazinhas, uma de cada lado da quadra.
Porque o pessoal tem feito muita análise de jogo aí dentro do contexto universitário, sim. Pô, sensacional. E para a gente finalizar assim, como que você enxerga esse efeito da pandemia, né? Está sendo bem complicado para todo mundo, assim, pro esporte universitário em si. Cara, daí você falou, tá sendo complicado para todo mundo, né? Para treinadores, que muitos estão sem receber, né? Não, porque não tem jogo. As atléticas não têm festa, as atléticas não têm produto para vender. Verdade. Então, o giro deles está muito ruim, cara. Eles não têm. E assim, a gente tem que entender também, né? Porque é o contexto que a gente está inserido, cara. E algumas tiveram uma redução, né? Como foi o caso da minha. Mas, cara, na boa mesmo, porque a gente tem que entender que o momento eles não têm patrocínio, eles não têm de onde tirar, né? Eles são autossustentáveis, eles fazem festa e vendem produto para pagar os treinadores e as competições. Está sendo muito ruim. Para a galera que entrou esse ano na faculdade, está sendo muito ruim, porque pô, eles começaram a gostar do negócio e parou, e os outros é ruim por causa de uma rotina, né, cara? Como eu falei, pô, eles continuam tendo aula, né? É EAD, mas é aula. Porém, eles estão sem aquele momento deles vou dizer de diversão, né? Porque, pô, ficar comigo ali na orelha enchendo o saco não é diversão, mas de distração do dia a dia, né? E eu tenho feito com eles assim, tenho mandado um arquivo de Word com alguns conceitos do nosso jogo, né? Então acho que isso é importante. Eu mando também uma parte física, que eu não sei, eu não gosto e não tenho interesse em aprender, porém sou amigo do Pablo Barreto, então fica muito fácil, né? O cara tá do meu lado, quem vai estar contra, né, Tutu? Essa dupla é fenomenal. Tenho mandado também algum treino de uma coisa, eu falei, brinquei com o Renan que tá aqui na live. Cara, me traí hoje. Falou, o que foi? Mandei os caras fazer treino com cone. Mas, cara, é melhor eles mexendo bola no meio de lata de ervilha, driblando, do que eles não mexendo com bola, né? É o que eu falo, às vezes eu tô falando sobre educação, e eu falo, cara, é melhor uma educação ruim do que uma não educação. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive no Brasil, né? Então, eu falo, é melhor um treino totalmente descontextualizado, mas que tenha uma bola, do que nada. Mas eu falo pra eles, vocês vão fazer isso só agora. Na quadra, vocês não vêm querer fazer isso, porque vocês vão tomar soco na orelha, eu brinco com eles, né? E eu tenho mandado algumas tarefas pros goleiros também, né? Então, assim, eu tô tentando manter eles ativos agora. Se eles estão fazendo, se eles vão fazer, eu não sei, mas eu tô fazendo a minha parte de tentar mantê-los ativos, mesmo me traindo. Sensacional. Pô, Lucão, falta 2 minutos aqui para encerrar. Então, quero te agradecer, cara, por esse bate-papo aqui, por essa aula. Pô, feliz demais mesmo de conhecer um pouco mais a fundo, né? Um contexto universitário que é de suma importância para o nosso esporte. E, pô, tô sempre aqui, portas abertas aqui para você, para tudo aquilo que você precisar, viu? Muito obrigado. Passo a palavra para você aí, para você fazer suas considerações finais. Bom, cara, agradecer o espaço, né, que você tá me dando. Acho que a gente sempre conversa pelo WhatsApp aí quase todo dia, você quer resenha, né? Quer mais papo furado. Mas muito bom poder falar um pouco desse meio que eu trabalho, que é o que eu falei, cara, é um meio muito gratificante, pô, do caramba. E, cara, é demais. Eu gosto muito do esporte universitário e sou entusiasta mesmo. E obrigado mesmo, Tutu. A gente vai se falando aí no dia a dia, mas muito obrigado pelo espaço que você me deu aqui, não só a mim, mas para a nossa competição, né? E principalmente para o esporte universitário em si, que tem cada vez mais conseguido espaço em lugares democráticos como esse daqui que você está fazendo no seu Instagram. E parabéns pela caminhada aí nessas lives. Pô, eu que agradeço. Se quiser mandar um abraço pro pessoal aí, pô, eles estão aguardando. Acho que até que você não mandar um abraço para eles, pode mandar aí que tem um tempinho ainda. Mandar um abraço pro César, que tá aí querendo se manifestando na live. Um abraço pro João Gabriel, Renato e Francis, que, ó, não dá, esses caras não dá, o dia inteiro pesando. E queria só fazer um adendo, o Renato é diferente, viu, cara? Quem quiser se aproximar desse cara aí, ó, o cara escreve livro em inglês, eu descobri hoje, cara. Ele tem 5 livros em inglês. Não é em inglês. Então, Renato Moreira pode adicionar aí, ó. Um abraço pro João Gabriel. Então tá bom, então. Até o Fernando Romano tá de resenha, cara. Falou, Lucão. Falta 3 segundos. Abraço.